Salve, salve, juventude! Muito bom. E aí, tudo bem com vocês? Que Tamo bom junto estarmos juntos Olha aí aí. mais uma vez. Quem diria, né? Mais um Já dia, mais uma estamos no semana. mês de maio. Maio, Passou metade, rápido, né? hein, cara? Metade Passou de rápido. maio, eu A acho. metade de maio já. A 8ª lição, gente. Já desse trimestre, o segundo trimestre do ano de 2021. O ano que começou, né? A gente ainda vivendo essa realidade dessa pandemia, mas graças a Deus, maior é o que está em nós, né? Isso É a é grande verdade. Sim, eu acho que o podcast é o momento, eu acho que cresceu muito nesse tempo que a gente está vivendo, né? As mídias sociais, tudo isso, e a gente convida o jovem a se alimentar nas mídias, na internet, coisas boas, né? Então se alimenta aí Com da certeza. palavra de Deus através do podcast também. Tem muita coisa boa. E olha, o mês de maio é um mês assim, muito importante até no calendário do Ministério Jovem, do MDA, porque nós estamos iniciando as classes bíblicas para o batismo da primavera. Olha aí, não é? muito bom, Isso é muito bom. importante. Já tem a ver com o tema de Tem a hoje, ver né? com Que o fala um tema de pouquinho sobre hoje. batismo e tal, tem a muito ver bom. com o tema de hoje, dessa semana. Eu acho que batismo está relacionado com compromisso, né? A gente fala que batismo é casamento também, né? E antes de falar disso, tem a curiosidade hoje. Não, peraí, tem uma coisa interessantíssima. Fala aí. A gente falou do batismo da primavera. Não sei se vocês se recordam que o batismo da primavera, ele iniciou no Rio de Janeiro, na igreja de Madureira, com o pastor Ademar Quinte, em 1974. Ó, então Quem ele é que foi batizado Foi em batizado, setembro né? de 74? Rapaz, Você então olha foi aí, um histórico. dos primeiros batizados da Momento primavera. histórico. Exatamente, um nós momento temos, histórico. Nós temos aqui o primeiro batizado Não, do batismo um da dos primavera. primeiros. Um dos primeiros. Você tinha quantos anos naquele tempo? Do 9 batismo? anos. 9 anos. Olha aí, 9 anos. que legal, hein? Você vê, foi em 74, isso é uma data histórica mesmo. Em setembro de 74, Madureira, é onde está registrada a história, pastor Ademar Quinte. Então, Bênção. nós estamos comemorando, né? Que bênção. Que Bênção. bênção. E em setembro desse ano, em nome de Jesus, né? Teremos Vamos ver mais uma outros. primavera abençoada. Mais uma, Em nome com de certeza, Jesus, com mais certeza. E vamos pra curiosidade. E aí, qual é a de hoje, Casamento. Kevin? Casamento. Ih, rapaz. Casamento. Rapaz, eu nem me lembro mais. Onde você conheceu tua esposa? No Rio. No Rio? É. Rapidinho. Como foi? Rapidinho. Foi num culto jovem. Ah, é? Falando sério? Foi. Culto jovem. Você achou ela? Ela estava participando, eu fui lá para visitar, e aí um amigo me apresentou. E aí Começou a amizade namorar. e casaram. É. Casou onde? No Meia mesmo, na mesma igreja. Lá mesmo, no Rio. Em 1988. 88. Rapaz, Meus muito pais nem namoravam naquele tempo. Não, você não tinha nem nascido. E você, Ednei? Cara, Você conheceu tua esposa onde? conheci na igreja de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Escola Sabatina Jovem. Olha aí, só, ó. J Tá e certo, Escola tá Sabatina. vendo só? Frequente o culto jovem, Escola Sabatina Jovem, você vai Você desencalhar. tá vacilando. Se você não frequenta Escola Sabatina Jovem, JA, cara, Depois depois não reclama que tá reclama. solteiro, né? Ah, porque não tem ninguém, a varoa não aparece, o varão não aparece, fica olhando pra Deus. Cara, você não vai pra igreja, não vai ter a bênção, né não? Acha. Mas eu conheci em 2016, a igreja de São Miguel Paulista. Eu estava chegando para ser o capelão da escola onde ficava, né, a igreja, por sinal, lá em São Miguel. Escola Sabatina Jovem, fui passar a lição e aí o pastor da igreja resolveu nos apresentar um ao outro e aí Começamos. Começamos. Essa linda história. essa Viu, aí é a Kevin, história. hein? Então, eu conheci minha esposa no NASP Engenheiro Coelho, ó. No meu último ano, tava fazendo uma pós-graduação. No último No ano. último, né? Aos 45 do segundo tempo. Foi num trabalho missionário dos jovens lá. Olha aí, tá vendo? Não, detalhe, né? É o lema do Ministério Jovem, nós falamos aqui, né? Aliás, o lema do Fortes, na verdade, JA. né? As metas. O JA, a Escola Sabatina e a parte da missão, né? Vem cá, os dois passaram 4 anos no colégio, cara. Cara. Não arrumava ninguém. Tava focado no estudo. Não, Focado no Não, estudo. na minha época de colégio, eu namorei
namorei. Eu namorei por 4 anos uma outra pessoa, mas aí o relacionamento não foi pra frente. O Kevin não pegava nem gripe, Não veio- nem resfriado. Olha só. Tava focado nos estudos, no grego. Vamos né? voltar pra lição. Eu acho que é hora de voltar à lição, né? Temos que voltar pra lição. Olha só, sempre fui focado nos estudos e por isso que eu gosto muito de estudar lição. Então você vai e muitas arrebentar outras aqui coisas. no tema debaixo da lei ou da graça. Deus tinha preparado a varoa para ele, estava Tinha, tranquilo, ele tava esperando sossegado. na graça. Foi bem. Esperando Não, na não graça, tava foi na lá graça. como Abraão H, né? Não, Ele esperou. não foi Uma por obras. curiosidade, eu comecei a namorar com ela depois de um projeto de Caleb. Então, Olha tudo aí. na missão. Era a missão que Jovem, a gente... quer namorar, quer casar, cara? Participe se envolve. Missão Caleb, tua igreja. Missão Ó, Missão Caleb, Caleb, tudo. Escola Sabatina Culto Jovem, Jovem, Culto Jovem. Culto Você tá Jovem. perdendo a tua chance, irmão. Isso, e é isso, né? E muita oração, né? E muita oração. Muita Ô, oração. rapaz, Muita haja oração. oração, né? Muita oração. Fique de olho aberto, muita oração e ação Ela também, é brasileira. né? Brasileira. 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 Eu já me considero também um brasileiro, né? Vocês acham que posso falar isso ou não? Claro. Morando um Vai. tempinho aqui, É. mas eu tenho sangue Importado, peruano e eu mas não aí. nego que sou peruano. Nasci no Peru, gosto do Peru, sou peruano, mas também um pouquinho de O Brasil. vermelho e o branco agora é verde, amarelo, azul e branco. Isso, eles têm uma variada aí. E falando nisso, né? Eu sou estrangeiro, né? Estrangeiro. E tô morando num lugar novo, né? Eu me acostumei com os costumes daqui, arroz, feijão, né? Arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão todo dia, né? É uma coisa que eu gosto, né? Eu acho que a gente pode começar essa lição introduzindo, dizendo que todos nós somos estrangeiros, né? Todos nós somos estrangeiros, moramos aqui por um tempo só e muito em breve vamos morar com Cristo Jesus no céu. Mas para confirmar isso, a gente precisa fazer um compromisso com Ele. Eu acho que é o tema de hoje, né? É o tema de hoje. Vamos fazer uma oração então, para a gente Vamos lá. continuar aqui, bate-papo com a presença do Senhor. Então vamos lá. Kevin, por favor. Eu oro. Querido Deus, por favor, nos acompanhe neste momento que vamos ter agora. Que este tema tão importante, um tema que muda e transforma, possa, querido Deus, atingir os nossos corações. Nos acompanhe, isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, o tema dessa semana, ele está baseado no livro de Romanos, né? No capítulo 6, especificamente dos versos 11 a 18, mas esse capítulo aqui, ele é extremamente interessante, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E a resposta é não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A manifestação da graça, ela realmente é abundante. E aí Paulo, ele vai nos ajudar a entender o que é nós estarmos debaixo da lei ou estarmos debaixo da graça. Debaixo aqui quer dizer subordinado. Ela está assim, Importante, empurrando a gente, Exato. amassando a gente, é um peso na nossa vida. E aí, como entender isso aí, meu amigo Ednei? Muito bem, olha aí, comecei com a parte mais difícil hoje. Você faz tradução. Agora a Ele revanche. devolveu da semana passada, a revanche. Eu fui até leve, né? Muito bem, irmão, bacana. Nós temos que ter em vista, eu acho que todo o argumento anterior de Paulo em Romanos. Romanos, se você for analisar bem, o jovem aí que estudou a última lição, né, do trimestre passado, vai se lembrar. Romanos, ele segue uma linha progressiva no argumento de Paulo. Ele começa falando sobre a realidade universal da humanidade, todos pecaram, estão destituídos de Deus, né, não há um justo sequer, nós estamos condenados. Aí ele apresenta a solução para o problema universal, que é a justiça de Deus, a justiça pela fé em Cristo, né, e como Deus ele nos justifica através de Cristo, e a justificação ela abre a porta para um outro processo que o Espírito Santo realiza em nossa vida, que é o processo da santificação. E o argumento de Paulo sobre a santificação começa a partir de Romanos 6. Então, o crente em Jesus, ele foi justificado, agora ele começou uma nova vida, e essa nova vida pressupõe a santidade do seu caráter. Como isso vai acontecer? E a gente percebe que a porta de abertura para essa nova vida ocorre ali no verso 4,
4, do capítulo 6, quando Paulo diz assim: fomos, pois, sepultados com Cristo, né, no caso, na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, em que momento começa a nova vida em nossa jornada espiritual? Através do batismo. Então, quando somos batizados, estamos inaugurando uma nova experiência, uma nova vida, uma nova jornada na nossa carreira cristã. E agora vem aquele dilema que Paulo vai apresentar. E aí, como viveremos essa nova vida? Já estamos justificados do pecado, estamos livres da condenação? Como é a nossa vida a partir desse momento? E aí ele faz esse contraste que a lição vem apresentando, debaixo da lei ou debaixo da graça, né? Ele diz no verso 14, assim, que porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando Cristo reina em nossa vida, a partir desse novo nascimento que começa com o batismo, então o pecado não mais reina em nós. Cristo. Deixa eu te interromper para você rechear as tuas considerações, porque tem uma coisa que eu já ouvi muitas vezes, eu acho que vocês também, que tem pessoas que elas acham que elas não foram escolhidas para serem salvas. Predestinação, talvez? A pessoa que fala assim, não adianta, porque esse negócio não dá para mim, não dá para eu ser crente, não, para que eu vou me batizar se eu só vivo pecando mesmo, essa coisa toda. Então, será que essa experiência aí, ela é uma experiência possível para todos que estão nos ouvindo agora e para todo mundo? O que você acha? Legal, Reinaldo. É interessante porque existe até uma linha de pensamento no meio evangélico, né, que é a linha calvinista, em que eles de fato afirmam, né, que essa não é uma experiência para todos, né, mas é uma experiência limitada para aqueles que foram eleitos para a salvação. Então quer dizer que alguns foram eleitos e outros não, né? Isso, cuidado. Na concepção calvinista é esta, né? Alguns foram eleitos e por isso eles vão aceitar e vão ser salvos, e outros nunca vão aceitar porque eles não foram eleitos para isso. Isso, e isso quer dizer, não importa o que você fizer. Não importa, você o que você fizer, exatamente. Que não é bíblico, não é esse pensamento não, jamais. De forma nenhuma. Quando a gente analisa as escrituras, e mesmo esses textos, né, que os calvinistas eles utilizam para falar desse ponto da eleição incondicional, né, que é um dos pontos muito fortes do calvinismo, você vai perceber que, na verdade, né, as escrituras não falam sobre salvação. Por exemplo, não falam de Jacó e Esaú, eles baseiam nisso, né, para afirmar, tá vendo? Deus amou Jacó, mas ele odiou Esaú. Mas ali, claramente, Deus ele está se referindo aos dois personagens como sendo representantes da nação. Deus escolheu Israel, não Edom. Porque o texto que Paulo cita é lá de Oséias, onde Oséias ele fala Israel e Edom, ele não fala Jacó e Esaú, né? Porque ele está se referindo à nação, ao propósito, vou usar um termo aqui mais acadêmico, né? Missiológico, tem a ver com missão. Para os propósitos da missão, Deus escolheu uma nação, Israel, e não a nação de Edom. Mas isso não significava que Deus não podia salvar Esaú. Ele teve as mesmas exatamente, ele teve as mesmas oportunidades salvíficas que Jacó também teve. Qual que é o ponto? Então, existe sim a soberania de Deus, né? E Deus ele é presciente, ele sabe exatamente quem são os salvos, aqueles que vão crer, mas isso não de forma alguma interfere na escolha do indivíduo. Né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, disse Paulo. Então você vê que há um elemento da decisão, da escolha do homem, de crer e receber a salvação. Tem o texto de Marcos 16:16, naquele que crer e for batizado será salvo. A pergunta de Paulo, ela é didática, né? Ele está se fazendo uma introdução ao assunto que ele está querendo apresentar. Porque quando ele pergunta, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele não está dando uma opção da pessoa dizer assim, não, eu vou permanecer no pecado porque para mim não tem mais jeito. Não, é apenas para introduzir o tema, não é? Exato. Permanecermos. Não, ele diz, nós não vamos permanecer porque a gente vai nascer de novo. Sim, e tem outro ponto interessante que a Bíblia usa a palavra predestinação. Sim, quando ele é um assunto bíblico, né, na verdade. Quando ele fala que Deus predestinou todas as pessoas para a salvação. Em outras palavras, Jesus quer falar que Deus quer que todos, absolutamente todos, por isso que Deus fala, prega para toda a nação, toda a tribo, toda a língua. Então, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas aí tem um ponto.
Mas nem todo mundo quer ser salvo, nem todo mundo toma essa decisão, né? Mas continua o pensamento, estava legal aí o que você... Não, mas é assim, só apenas fechando aqui para não tomar muito tempo, o ponto é, né? Então Paulo ele pergunta, né? Até o Reinaldo comentou, e aí, nós vamos agora pecar? Beleza, eu estou debaixo da graça, então eu posso pecar à vontade, porque quanto mais eu peco, mais graça eu recebo, graça vai ser mais abundante. E aí Paulo diz, epa, pera aí, amigão, vai devagar com a tua emoção aí, segura. Não é bem assim, né? E ele diz, de modo nenhum. Por quê? No verso 16 ele explica, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O ponto é, nós somos escravos. E nós temos como escravos duas possibilidades, sermos escravos do pecado ou escravos de Cristo. Quando somos escravos do pecado, estamos sob a condenação do pecado. Estar debaixo da lei, né, nesse sentido, envolve a condenação que há a partir da lei. Porque a lei não salva ninguém, isso aqui para nós não é uma novidade, né? E o jovem que está nos assistindo aí já há algum tempo sabe muito bem, já entendeu que a lei não salva ninguém. A lei, ela condena. Estar debaixo da lei é viver uma escravidão do pecado, uma condenação do pecado. Mas debaixo da graça é uma escravidão de quem? De Cristo. Eu estou livre para ser um escravo de Cristo. E ser escravo de Cristo pressupõe o quê? Olha o que Paulo diz. Obediência para a justiça. Então, quer dizer, se você é escravo do pecado, você vai obedecer à lei do pecado. Mas quando você se torna escravo de Cristo, porque você está debaixo da graça de Cristo, você não perdeu o compromisso com a lei. Pelo contrário, agora você tem um dever moral para com a lei, porque você é escravo do Senhor da lei. Você é escravo de Cristo. Isso. Senhorio. O senhorio. O servo, né? Exato. E outra coisa importante, então só resumindo o que você falou, porque muitas pessoas usam esse texto, né, Romanos 6,14, para falar que a lei não existe mais. Então, resumindo o que você falou, quando a Bíblia fala não estás debaixo da lei, ele está falando não estás debaixo das consequências da do condenação pecado. A condenação do da lei. pecado. A Exatamente. condenação da lei, porque a graça de Deus agora nos liberta, né? Então, por cuidado com a interpretação errada deste texto, né? Só quero frisar um ponto importante, porque é o seguinte, Deus ele deu a lei no Monte Sinai. Nós temos estudado isso sobre as alianças, né? Então lá no Sinai foi dada os termos da aliança, que são os 10 mandamentos. E Deus disse para que eles obedecessem aquilo. Qual foi a reação do povo? Eles não obedeceram, eles não conseguiram cumprir. Eles prometeram que iam guardar. Eles prometeram que iam fazer. Tudo que o Senhor falou, exatamente, nós faremos. Mas eles não conseguiram fazer. E o que Deus mostra? Porque de fato ninguém consegue obedecer à lei. Esse é o ponto. Deus quis mostrar a malignidade do pecado. Então vocês estão debaixo da lei, tentando guardar a lei, tentando ser justos perante a lei, mas vocês nunca vão conseguir. Vocês vão ser condenados por ela, porque a lei ela revela o seu pecado. Mas aí vem a graça. Então eu não estou debaixo daquela questão da lei, daquela escravidão, aquela servidão que me leva, no fim das contas, à morte e à destruição. Mas em Cristo eu tenho liberdade e poder para obedecer a lei genuinamente. Isso é muito legal, né? E aí a gente entra num ponto fundamental do cristianismo, que é a entrega total através do batismo, né? Que é aqui eu acho que uma das descrições mais perfeitas que a gente tem do batismo, no versículo 4, quando fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, entrou na água, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, saiu da água, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade com a vida. E aqui ele está falando batismo literal, né? O batismo literal, que é entrar na água, né? Muitas pessoas, mas por que entrar na água? Hoje existe uma interpretação errada de batismo, a gente pode até discutir, né? Batismo por aspersão, né? Que biblicamente não se encaixa, né? Não existe. Não existe, né? A própria palavra batismo é imergir, né? Afundar. Baptizo no grego, né? Afundar. Então é mergulhar por completo. Talvez você já ouviu um batismo. E eu acho, se eu não me engano, é um dos temas mais claros para os evangélicos, é o batismo, né? Por imersão, né? A gente vê que muitas pessoas entendem o ato do batismo, mas muitas vezes não entendem o significado do batismo. Mas descer nas águas por completo significa morte, você não respira mais, não pode respirar dentro da água, e você sai uma vida nova, você volta a respirar. Não sei se já passaram a experiência a vocês, quando a gente vai batizar alguém,
às vezes esse segundo, 2 segundos que ela fica embaixo, fica desesperada e levanta e começa a respirar, parece com 1 minuto, né? E o ar, essa respiração é vida, né? Então uma nova vida. Então eles morrem para o mundo e ressuscitam para uma nova vida. Então é uma experiência, e eu posso confirmar, já passei por isso, uma das melhores experiências que o ser humano pode viver, né? Então, é muito importante entender o significado dessa decisão. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus conjugou essa experiência do batismo à manifestação da fé. Então, é necessário. Se você ainda não foi batizado, que nos ouve, você precisa passar pelo batismo, porque essa não é uma ordenança da igreja. É de Cristo. Né? É de Cristo. Cristo que apontou dessa forma. E Cristo, uma das primeiras coisas que Cristo fez ao começo do ministério foi tomar a decisão do batismo. E a pergunta é, ele precisava do batismo? Não. Não precisava, ele era perfeito, ele não tinha errado. Mas ele tomou essa decisão porque olhou lá na frente. Eu dei o exemplo. Eu não precisava, mas é tão importante que eu dei exemplo e eu fiz. E até João Batista diz a ele, né? Mas Senhor, né? Tu vens a mim, mas eu que devo ser batizado por ti. E ele diz, não, convém que seja feita toda a justiça de Deus. Então, quer dizer, ele não precisava, mas ele faz questão de cumprir, né, as exigências da justiça de Deus, mostrando como se dá o processo de entrada na nova aliança. Isso é importante, porque como é que uma pessoa ela fazia parte da antiga aliança lá com Abraão? Circuncisão. A circuncisão, né? Mas hoje não há mais circuncisão, né, na forma como acontecia nos tempos de Abraão. E Paulo fala, inclusive, que a circuncisão explica, hoje, né, não é da carne, mas é no coração, no espírito. E essa circuncisão espiritual, ela ocorre em que momento da nossa experiência com Cristo? O batismo. Né? E aí é importante a gente lembrar para o jovem adventista, o jovem cristão que nos ouve, é que o batismo não é a garantia da salvação, mas ele é a expressão da salvação. Boa. Question. Uma pergunta. Inglês tá bom, hein? Olha aí. Inglês tá bom. Tá top. Seguinte, uma pessoa entendeu isso daí. Ela precisa ser batizada. Mas eu já falei com essa pessoa muitas vezes e essa pessoa fala assim, não estou preparado. E eu perguntei assim, mas por que você não está preparado se você sabe que você precisa ser batizado? Não, porque a Bíblia está dizendo aí que o pecado não vai reinar mais na minha vida, eu não vou ser mais escravo do pecado, e eu tenho medo de, depois do batismo, eu voltar a pecar. Então, vem cá, a pessoa depois que ela é batizada, ela nunca mais peca? Bom, isso é muito interessante e essa é uma pergunta de muitas pessoas, né? Eu acho assim, a Bíblia é bem clara, né? O ser humano, ele nunca ficará sem pecado até a volta de Jesus. Isso não quer dizer que a gente pode viver como a gente quer, mas a questão é, o batismo é um novo nascimento. E aí a gente começa a andar, que nem uma criança, começamos a andar. Só que a criança, em algum momento, aprende a andar. Eu acho que está vivendo por essa experiência, de nem teu filho, ele cai. Sim. Mas ele se levanta. Então, nós nunca chegaremos à perfeição, mas precisamos nos aproximar da perfeição. E com certeza, a gente erra, mas a gente sempre busca parecer cada vez mais com Cristo Jesus. E sabe, tem outro ponto? As pessoas às vezes falam assim do batismo. Quando eu senti alguma coisa no meu coração. Já ouviram falar isso? Já. Quando eu senti que eu tô preparado. Tem que aparecer aquela luz. Aquele anjo aparecer e eu senti no meu coração. Eu sempre falo assim, batismo não é sentimento, batismo é decisão. Razão. Muito bom. É decisão, não é o sentir algum, é decisão. Assim como o casamento. É compromisso, casamento. Eu decidi casar, eu decidi ter um compromisso. Lógico que eu tenho um sentimento, lógico que eu tenho um relacionamento, mas é decisão. Eu decidi seguir a Jesus. Sou falho e pecador, mas eu decidi ser fiel aos seus princípios, decidi ser fiel à caminhada com Ele. Eu decidi. Você vai errar algum momento? Vai errar. Mas o importante é sempre olhar para Cristo Jesus, que Ele nos dá o perdão necessário. Então, não sinta. Decida. Muito bom, hein? Olha aí, então
Decida. O Sonete canta enquanto você vem à frente e prende a sua ficha. Não, e o pecado não vai reinar mais na vida dessa pessoa. Mas a natureza pecaminosa está ali acorrentada em Cristo. E aí, estudando a lição, lendo a Bíblia, orando, você vai alimentando. É o crossfit espiritual. É isso aí, boa. Crossfit é a santificação, espiritual, né? É o treino lá para o cara fazer o gol de falta, gol de bicicleta, voleio, tem que treinar. É pedalar, tem que fazer a sua parte para ele ficar cada vez mais forte, mais resistente ao pecado e aí dominado por Cristo e não por Satanás. E uma coisa legal, amigos, é assim, até um consolo para nós crentes depois do batismo, é o texto que nós mencionamos na semana passada, Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo batizado, o pecado não reina sobre a sua vida. E você está livre da condenação. Você não é mais condenado. Mas espera aí, pastor, então eu posso pecar porque eu não me condeno mais? Não é esse o ponto. O ponto é, você está livre da condenação, mas você ainda tem a presença do pecado em você. E o poder do pecado continua agindo. É aí que vem a próxima etapa da salvação, que é o texto de Romanos 6, que é a santificação. Agora que você é escravo de Cristo, o Espírito vai continuar agindo em você para que você se liberte do poder do pecado. Então, eu ainda vou viver uma luta com o pecado? Nós vemos que sim, as duas naturezas elas continuam existindo. Ou então, a velha natureza, ela continua coexistindo com a natureza espiritual nova que você herdou no seu batismo. Mas duas coisas. Primeiro, você não está mais condenado por aquilo, pelos seus pecados. E o segundo ponto, o Deus que justifica é o Deus que santifica. E santificação é o processo de um dia? É uma vida toda, né? Santificação é uma caminhada A justificação, diz Ellen White, é obra de um momento e a santificação é obra de toda uma vida. E eu gosto muito de uma frase da própria Ellen White, né? É muito lindo no livro Mensagens Escolhidas que ela fala: eu não preciso ficar sem me salvar, porque Cristo morreu e ressuscitou para minha justificação e eu aceito agora o perdão que Ele me dá. Eu até me arrepio quando eu penso nisso. Vamos batizar, vamos se entregar para Jesus. Mas uma coisa interessante, pastor, é a gente comparar o batismo com o casamento, né? A gente não casa com alguém que a gente não conhece. A gente conhece, só que a gente não namora a vida toda. A gente namora, esse é o processo normal. Hoje mudou muita coisa, mas normalmente é namorar. Na Piracicaba, você ficou noivo. Só que tem jovem aí que fica noivo 10 anos, 15 anos. Imagina aí como ruim, é. Aí dá não, ruim. Meu amigo, aí se você ruim. tá noivo é porque você já fez um compromisso com Deus e você quer casar. Então, nós não podemos ficar noivos. Vou ficar noivo com Jesus, vou ficar... Não, você precisa ter um compromisso com Deus. Se você já namorou, já ficou noivo com Jesus, agora, meu amigo... Casamento. É o casamento. O mesmo conselho que Davi deu a Salomão quando ele passou o cetro para o rapaz estar enrolando a moça há 10, 15 anos. Davi olhou para o filho dele e falou assim: seja homem. O resto eles subentendem, né? Vocês conhecem a história do escravo Joey? Olha aí, vamos lá. Já fora da história que foi Reinaldo. Vamos lá. Escravo Joey nasceu escravo. E um dia ele chegou e falou assim: não quero mais ser um escravo. A partir de hoje sou um homem livre. Ele determinou isso para ele. E aí deixou de trabalhar, não fazia nada, apanhava, mas ele não trabalhava para ninguém. Aí o dono dele, enfurecido, falou assim: pois eu vou te vender. Levou o Joey para uma praça e oferecia como se fosse uma peça qualquer. Uma mercadoria. E aí, quando as pessoas chegavam para observar o Joey, ele dizia assim: olha, não se engane, eu não sou um escravo, eu sou um homem livre. Eu não trabalho mais para ninguém, eu sou um homem livre. As pessoas iam embora assustadas com aquela atitude. Até que alguém se aproxima e da mesma forma Joey diz assim: eu não sou escravo, sou um homem livre, eu não trabalho mais para ninguém. Esse homem vai até aquele que se dizia o dono do Joey e pergunta: vem cá, quanto é que vale o escravo? E aquele homem aborrecido já com aquele comportamento, aquela atitude de Joey, ele vai e diz assim: olha, eu estou chateado, já não aguento mais, paga o que você quiser por Joey.
Ele falou assim, não foi essa a pergunta que eu te fiz. A pergunta que eu te fiz é quanto ele vale. Se você quer pagar quanto ele vale, e ele disse aquela quantia enorme de dinheiro. É jovem, é saudável, sabe fazer muitas coisas, ele vale, e aí deu valor, e bem alto. Aquele homem abriu a sua valise, pegou aquele dinheiro, aquela quantia enorme e pagou. Se ele vale isso, aqui está o preço que ele vale. O Joey começou a gritar, não, eu não sou um escravo, eu sou um homem livre, não adianta, você pode me levar para qualquer lugar, eu não vou fazer nada, eu não trabalho, eu sou um homem livre. Enquanto eles iam em silêncio, até chegarem àquela propriedade, aquele homem parou e mostrou toda a propriedade para Joey. Isso tudo aqui é meu. Ele falou assim, pois eu não arranco um mato, eu não capino, eu não cuido de nada, eu sou um homem livre, eu já disse para você. Eles entraram naquela propriedade e lá num lugar assim muito gostoso, aprazível, tinha uma casa, uma bonita casa. Eles entraram ali e aquele homem apresentou aquela casa para Joey e ele falou assim, a casa é muito bonita, mas eu varro, eu não lavo, eu não passo, eu sou um homem livre, já disse para você, eu não vou cuidar desse lugar. Aquele homem tira um documento e entrega a Joey. E falou assim, Joey, esse documento aí é a sua liberdade. Joey, eu não comprei você para você continuar sendo escravo. Joey, eu paguei o preço que você vale, o preço que me foi exigido para tornar você um homem livre. A partir de hoje, Joey, você é um homem livre. Joey, emocionado, ele corre, ele abraça aquele homem e chorando ele diz assim, por tudo que você fez por mim, a partir de hoje eu vou servir você por toda a minha vida. Olha aí. É exatamente coisa isso. Linda. É a resposta ao preço que foi pago para a nossa salvação, a aliança eterna. Então quer dizer, né, pastor, a escravidão do pecado é aquela dura, cruel que a gente sofre e apanha. Mas em Cristo é aquela que, na liberdade, nós escolhemos por amor ou em resposta ao amor dele, servi-lo por nossa vida. Tu és o Salvador e Senhor da minha vida. Que bênção. Vamos orar? Rapaz, depois dessa... Vamos orar. O cara é fera, né? Ele é bom. Tem que ninguém melhor do que ele para terminar esse podcast, né? Ele é bom. Muito bom estar com você. Faz muito oração bom. Aí pra gente. Então vamos. Joey era o nome daquele escravo. Reinaldo, Ednei, Kevin. Somos escravos de hoje, Senhor. Mas da tua graça, da tua misericórdia. Amém. Em reconhecimento ao que foi pago por nós, o sangue de Jesus. Senhor, nesta hora, nós queremos, de uma forma especial, te pedir por aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus e não querem tê-lo como Senhor da sua vida. Por favor, Senhor, eles precisam decidir, como nós falamos. Eles precisam se entregar e nascer de novo. Que o teu Espírito possa estar incomodando essa mente e esse coração. E que nós tenhamos a alegria de ver esses jovens conosco e contigo no reino dos céus. É a nossa sincera oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. Gente. Um grande abraço e até a próxima. Até Tchau. A próxima. Valeu. Tchau.